pior é que sabem como resolver o problema. E você já deve ter ouvido falar que o imposto sobre herança está para aumentar. Atualmente, a alíquota máxima no Brasil é de 8% sobre o valor de mercado do que está sendo passado como herança, e esse máximo está definido por uma resolução do ano de 1992. Cada estado pode definir a alíquota que vai usar, sendo que alguns estados cobram o tributo de forma progressiva, outros com alíquota única, mas todos têm que respeitar esse limite de 8%. O estado de São Paulo, por exemplo, ainda utiliza a alíquota única de 4%, mas já tem uma proposta para tornar a alíquota progressiva de 0 a 8%. Além disso, o teto de 8% também está para aumentar, pois existem projetos tramitando há algum tempo nesse sentido, e a pandemia deve reforçar ainda mais a necessidade de dinheiro para os cofres públicos. E como esse projeto do aumento de alíquota é aprovado? Bom, quem pode aumentar é o Senado Federal, que é uma casa do Congresso Nacional que defende os interesses do próprio governo, ou seja, sempre busca angariar o máximo possível. E a aprovação de um projeto desses é algo que passa facilmente, porque dos 81 senadores que compõem essa casa, só precisa que 41 estejam presentes na sessão, e desses, apenas 21 precisam estar a favor. E pronto, está aprovado um projeto de aumento de impostos. E um desses projetos é de uma entidade denominada CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que deseja aumentar essa alíquota máxima para 20%. Essa entidade reúne os secretários de Fazenda de cada estado e do Distrito Federal e o ministro de Fazenda, e eles fizeram essa proposta aqui em 2015. Nesse ofício, o CONFAZ já considerava em 2015 o quadro de dificuldades financeiras dos governos estaduais, e que esse imposto da morte sobretaxa apenas os mais aquinhoados. Só que o imposto da morte não penaliza os mais aquinhoados porque as famílias dos mais abastados já possuem as suas holdings para não se submeterem ao procedimento de inventário. A exemplo das famílias dessas personalidades. Norberto Odebrecht, Antônio Emílio de Moraes, Roberto Marinho, José Alencar, Dirce Navarro de Camargo. Nenhuma das famílias dessas pessoas passou por inventário, pois construíram um sistema que impede a necessidade da realização desse procedimento. Na verdade, as famílias que são penalizadas pelo inventário e têm seus patrimônios dilapidados pelo imposto que estamos falando, são as famílias de classe média e classe média alta. E por que isso? Porque as famílias de classe média e média alta construíram um patrimônio e não conhecem ou não implementaram uma forma de impedir o inventário, e os seus filhos acabarão sofrendo com esse procedimento e serão taxadas pelo imposto. E eu tenho que acrescentar aqui que não é só essa proposta de aumento que tramita no Senado. O senador Cid Gomes também deu a contribuição dele. Também se pautando nas dificuldades financeiras dos estados, ele propôs aumentar o imposto da morte para 16%. Ele apresenta dados estatísticos sobre o mesmo imposto em outros países. França, 60%, Japão, 55%, Alemanha e Suíça, 50%, Luxemburgo, 48%, Inglaterra e Estados Unidos, 40% e Chile, 25%. Vejam que o argumento dele é que o Brasil tributa pouco, comparado com países desenvolvidos, e por isso é cabível dobrar o imposto máximo atualmente aplicado. Como se não bastasse isso, existe também uma outra proposta, que é essa aqui. Essa proposta de emenda à Constituição é para adicionar uma alíquota extra no imposto da morte com a mesma porcentagem do imposto de renda, ou seja, pagar o ITCMD e até mais 27,5%, o que significa que o imposto sobre herança pode chegar a 47,5%, e sem o Brasil ser um país desenvolvido. Com essas propostas de aumento, não é difícil notar que antecipar o planejamento sucessório é agir preventivamente, ainda mais em um cenário de cofres públicos esvaziados pela pandemia e pela recessão econômica. Imagina o inventário feito no estado de São Paulo, de um único imóvel que foi comprado por R$200 mil e está valendo hoje no mercado R$600 mil.
o custo para essa família seria de R$ 83 mil, o que equivale a 14% do patrimônio. Caso os projetos de aumento fossem aprovados, com ITCMD em 20%, mais a alíquota adicional de 27,5%, veja que o custo para a família poderia chegar a R$ 344 mil, dilapidando 57% do patrimônio. E quando essas propostas vão ser aprovadas? Bom, ninguém sabe, mas elas estão há algum tempo tramitando e pode ser que sejam aprovadas qualquer dia desses. Por isso, construir um sistema hoje é pagar hoje de forma programada e não deixar que seu filho pague mais caro e de forma inesperada quando você não estiver mais aqui. Deixar para amanhã pode causar um grande prejuízo para sua família, para o seu filho, para o patrimônio que você construiu.